Olá, talento! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast NaniCast. Eu sou Nani Azevedo, agência NaniCast. Como sempre, eu aqui pedindo para você seguir o podcast, compartilhar, dar o like, fazer comentário. Sabe por quê? Chega para mais pessoas. E vocês compartilhando e nos assistindo, todos vão conhecer o podcast sobre o audiovisual. E hoje vamos conhecer quem? Uma diretora e também atriz. Ela vai nos falar tudo o que ela faz no audiovisual. Conheçam Cíntia Santana! Prazer! Que maravilha você aqui conosco, nos prestigiando com a sua presença e com a sabedoria que você tem para nos contar, porque você tem história boa, que eu sei. Eu agradeço estar aqui com vocês. Tô bem nervosa, porque é meu primeiro podcast oficial. Ai, que delícia, viu? Tô bem nervosa. Primeiro podcast com NaniCast. Você viu como eu também tô importante? Agora sou eu que vou ficar nervosa no primeiro podcast dela, gente! É isso mesmo. Vai ser lindo. E nos conte, quem é Cíntia no audiovisual? Ai, gente, vamos lá. Vou começar dizendo que o teatro, ele me salvou. Com 20 anos, no Largo da Carioca, no centro do Rio de Janeiro, eu encontrei um grupo chamado Tá Na Rua. E no final da apresentação, eu fui atrás deles e fiquei 8 anos no Tá Na Rua. Ai, que delícia! E você foi atrás? Fui Como atrás, assim? eles saem em cortejo, porque é um grupo de teatro de rua, e eu fui dançando atrás no cortejo até a Lapa, e lá tem a casa deles, e eu entrei, fiquei encantada com aquilo tudo. Na época, eles tinham um ponto de cultura, que era um projeto do governo federal, e eu entrei no ponto de cultura e fiquei 8 anos no Tá Na Rua. Isso mudou a minha vida e me salvou de outras possibilidades que uma menina igual a mim poderia ter vindo de onde eu venho. Então, o teatro me devolveu a autoestima, o teatro me ensinou o que é política boa, política de verdade, me devolveu o direito à cidade, porque eu nasci numa ocupação no centro do Rio de Janeiro. Então, por mais que a gente fale que as favelas estão inseridas dentro da cidade, existe um muro invisível ainda que divide a favela da cidade, sim. Então, estar em outros espaços da cidade, para mim, eu tenho 38. Naquela época, essa história de favela potência, de todo mundo ir para a favela, não era assim. A gente ganhou muito, evoluiu muito, precisa andar mais, mas naquela época isso não acontecia. Então, eu mentia para as pessoas perguntavam onde eu morava, eu falava, eu moro no centro. Aí tinha gente que falava assim, nossa, dá para morar no centro? Eu falava, dá, para não dizer que eu morava na favela. Então, o Tá Na Rua, né? Completamente. Então, o Tá Na Rua, o teatro de rua, ele me reposicionou socialmente. E aí, a gente fala que o teatro salva. O Amir Haddad, que é o meu mestre, que é o do Tá Na Rua, fundador do grupo Tá Na Rua, ele fala que o teatro salva. E o teatro realmente me salvou. Eu fui que salva história pelo linda! teatro. E aí tudo construiu? E aí o que aconteceu? É isso, com 20 anos eu entrei no Tá Na Rua, eu abandonei, na época eu trabalhava de telemarketing, eu abandonei literalmente, nunca mais voltei na empresa, perdi carteira, perdi tudo, porque eu fiquei bem enlouquecida. E comecei a fazer teatro, então eu só queria fazer teatro o dia inteiro. Era isso que eu queria fazer. Fiz financeiramente, isso não me rendia. Já sabemos disso. Então, o que eu fui... Cara, eu comecei a fazer festa, eu fazia faxina, as minhas amigas me chamavam para fazer faxina para eu me virar, e eu ia dando conta disso. Mas uma coisa que virou uma chave é que o Amir, ele usa a linguagem, é uma linguagem de teatro de rua, ele é um narrador no meio da praça, e ele usa a história dos atores, e no meio dessa história ele vai criando outras histórias, então de repente você está no meio da rua, e ele começa a te apresentar, e isso começa a virar uma saga, e ele vai criando, e isso vira um espetáculo de 3 horas. E a minha apresentação de atriz, que foi nos Arcos da Lapa, o Amir me chamou, era uma sexta-feira. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, Lapa, há 10 anos atrás, eu não sei comparar aqui como é que é São Paulo, que eu não conheço São Paulo, mas assim, era muita gente. Muita gente. Então, tinha uma roda imensa, com muita gente, e ele me chamou. E a apresentação que ele fez foi assim. Essa aqui é Cíntia Santana, atriz favelada do Morro da Providência.
Ó, pra mim durou uma eternidade, mas deve ter sido em 5 segundos. Eu fiquei pensando, por que que ele tá me chamando de favelada? Porque naquela época eu tinha muita vergonha. Tinha muita vergonha. Principalmente por conta do olhar do outro. Porque o olhar do outro determinava muito, me posicionava quem eu era, me posicionava como eu... se eu tinha ou não espaço, se eu era ou não pertencente a algum lugar. Mas... esse tempo que para mim foi uma eternidade, eu olhei... impacto, né? Não, enorme, porque eu falei, gente, por que que ele... Então, foi bem assim, ó, por que que esse velho tá falando isso? Mas ele tava em outro sentido. Não, e ele é um mestre, ele já tava vendo coisas que eu não via. Exatamente. Mas não era pejorativa, não era uma coisa não pra te deixar nenhum, ruim. não Muito pelo era. contrário, era pra mostrar que todos podiam ajudar outras pessoas que não se identificavam. Total. E foi isso que aconteceu, porque eu olhei em volta pro público e o público tava... tipo, ela pode, eu também posso, que maravilha. O que você vai contar dessa garota que veio da favela? E aí topei, fiz o espetáculo, milhares de histórias, todo mundo, os atores entrando, e aquilo foi virando outra coisa. No final, eu não sei o que eu tava sentindo. Eu tava sentindo uma coisa, e eu falando, gente, o que tá acontecendo? O que é isso? E conversando durante a semana, porque a segunda parte do processo do Tá na Rua é as rodas de conversa, onde a gente bate aquele papo sobre tudo que aconteceu. E isso também inclui falar de política, porque ir pra rua fazer teatro é política o tempo inteiro. E uma menina falou assim pra mim, isso aí é autoestima. Baque. Porque o que era autoestima? Porque eu nunca nem tinha ouvido falar nessa palavra. E eu falei, gente, será? Porque tinha uma coisa também física com a relação que eu tinha comigo. Eu sou filha de um homem negro, e lá em casa, cada um é filho de um pai. Então, eu era a única com cabelo crespo, alisado, porque minha mãe tinha cabelo alisado, minha irmã tinha cabelo liso. Naquela época, então, todo mundo... Então, assim, tinha essa questão muito específica com o meu cabelo. Eu tinha muita vergonha de usar saia, então eu só andava de calça. Tinha uma coisa da minha postura física que, a longo prazo, eu fui descobrindo que tinha a ver com esse lugar onde as pessoas me colocavam. De sempre ficar ali, né? Teve uma época que minha mãe achou que eu ia ser modelo, aí quase foi, mas assim, esse lugar da beleza também era tão ofensivo, né? Quanto esse lugar do favelado. Porque o que é ser bonito? E a gente tá falando do padrão, né? Hoje em dia... Hoje em dia tem até creme pro nosso cabelo. Outra coisa. Hoje em dia Exatamente. Foi muito bom. Eu sempre trabalhei com diversidade. Eu trabalho já há 27 anos. E eu sempre agenciei a galera diferente. Que máximo. Que eu falava assim, não quero... Aí... Sabe, mãe, pai, vinha. Ai, minha filha, tem olho azul. Aquela loira. Eu falava assim, Eles achavam, tipo, o que ela tá falando assim? Aí eu falava assim, é linda, mas não é isso que eu tô buscando. Eles não acreditavam. Eu queria alguma coisa. E a gente tá no Brasil, né, E tá no Brasil. Então, eram as castanhas que eu queria, as negras, assim, eu pirava. Aí ficava fazendo a cabeça delas pra não alisarem o cabelo. Aí muitas... Mas eu falei, não tem mais, eu quero você natural. E aí elas achavam que eu tava fazendo algo estranho. E aí hoje eu falo, tudo que eu falava antes, agora tá se refletindo. Eu falei tantas vezes para minhas agenciadas e ninguém me ouvia. Sim. Aí depois que teve, né, a mídia social. Tem uma coisa aí interna, né? A gente tem que virar a nossa chave. A chave tem que virar dentro da gente, assim. A autoestima, esses processos de aceitação, você com você. Primeiro você se aceita. E aí depois, se o outro quiser te aceitar, ok. Se não quiser, também é problema dele. Exatamente. Então, isso... E aí, durante esse meu processo no Tá na Rua... que eu falo deles terem despertado a minha autoestima, aí eu fiz transição, eu comecei a andar de cabeça erguida, eu comecei a dizer de onde eu vinha. E uma coisa que que aí também, né, 20 e poucos anos, eu falei, vou salvar o mundo. Salvar o mundo vou salvar o mundo. E aí eu falei, gente, vou dar aula de teatro para as crianças, porque na minha cabeça, eu já era muito velha. Porque eu comecei a me relacionar com algumas pessoas que tinham a mesma idade que eu, que já tinham universidade, que já tinham mestrado. E eu falava, cara, eu tô muito atrasada, porque eu ainda nem tinha entrado na universidade.
Que isso também é uma outra questão social. Qual é o tempo, né? Porque enquanto a gente está tentando sobreviver, tem gente que está tendo uma vida normal, né? Saiu do ensino médio, foi para a faculdade, porque não precisa trabalhar, porque tem como se alimentar. Mas é como pode. Mas é diferente. Completamente. E aí, o que é determinado socialmente, né? Então, eu olhei aquilo e eu falei, gente, tô muito atrasada. Aí, na minha cabeça, na época, era assim, eu vou dar aula de teatro para as crianças, porque elas vão ficar igual a mim, enquanto elas são crianças, elas vão crescer, já vão ficar, ó, adiantadas. Boa. E comecei a dar aula de teatro. Mas o teatro de rua, ele tinha uma coisa que era assim, eu abri uma trouxa numa praça, no morro, e aí as crianças vinham e eu começava a fazer teatro com elas. Eu não era professora. Eu estava passando o que eu estava aprendendo naquele momento. 3 anos depois do Tá na Rua, eu fiz prova para Martins Pena, que é a escola de teatro. Passei, aí me formei na Martins Pena em... Era 3 anos e meio... Era 2 anos e meio, eu me formei em 3 anos e meio, porque eu tranquei e voltei. Mas esse processo de fazer isso com as crianças foi despertando em mim um outro lugar. Porque dentro da favela... você não tem como fazer só o que você quer. Porque aí você começa a lidar com as questões de política pública. Então, foi inevitável eu começar a ter que... as crianças vinham, elas não lanchavam em casa, porque algumas não tinham. Então, eu tive que arrumar um lanche. De repente, as mães também estão com algum problema, então como é que ajuda as mães? A criança tem alguma situação muito específica de médico, e aí eu não consigo ser atendimento. Então, você começa... É uma cebola. Imagina uma cebola. Imagina. Você vai descascando aquelas camadas. E quer ajudar todo mundo? E quer, porque tem isso também, né? Depois de 10 anos de terapia, isso já melhorou bastante em mim. Que não só depende de você, né? É tipo assim, eu quero ajudar todo mundo, mas não depende só de uma pessoa. E porque, na realidade, inconscientemente, tem uma relação comigo. Eu tô me salvando. Porque é isso, assim, eu nasci numa ocupação, minha mãe sofria de esquizofrenia, então a doença mental naquela época ela é tratada de uma maneira muito inadequada, então minha mãe passava semanas internada, eu fui criada pela minha irmã, que é 6 anos mais velha que eu. Então, a gente passava situações muito profundas de extrema pobreza. Então, de alguma maneira, eu também estava me salvando nesse processo. E isso é o que acontece comigo até hoje. O trabalho, eu saio de dia para trabalhar porque eu amo o que eu faço e porque eu me salvo no trabalho. E aí, o que aconteceu é que surgiu Entre o Céu e a Favela, que é hoje o meu instituto. Só que o teatro, ele é o meu carro-chefe. Então, hoje no Entre o Céu e a Favela tem teatro. A gente atende 35 crianças nas oficinas com teatro. Aí tem outras atividades, escrita criativa, percussão, futebol, perna de pau, reforço escolar. Tem formação para as mulheres, tem maquiagem, trança, barbearia, crochê. Vocês têm incentivo? Quem que ajuda? Hoje a gente tem lei de incentivo do município, Rouanet. A gente faz campanha, inclusive mês que vem vai começar a nossa campanha de Natal, então segue a gente que daqui a pouco parece um vídeo eu falando Natal. Maravilha. Porque o Natal, já chegou o Natal. A gente aceita doação de pessoa física, tem imposto de renda. Então, assim, a gente tem um bazar também, onde a gente vende as roupas e todo o recurso arrecadado inclusive, estou aqui com uma sandalinha do bazar. E aí, no meio disso... Uma coisa que foi muito importante para mim e que eu entendi que virou a minha chave é que essa coisa de você estar em cena, eu não consigo explicar até hoje para você o que aconteceu comigo naquele dia. Eu sei que foram tendo os processos, eu descobri a autoestima, e aí eu fui mudando meu cabelo, e aí eu fui mudando meu modo de vestir, meu modo de estar, como eu me relacionava com as pessoas, como eu me relacionava com o meu território. E aí eu fui entendendo a política, então eu entendi que a situação da favela era política pública, era a falta de política pública, era o abandono, tinha uma questão de apagamento, porque eu tô na primeira favela do Brasil, quiçá do mundo, eu tô no Morro da Providência, onde nasceu o termo favela. Então, por que a nossa história não é contada? Por que tem várias versões de uma história? Então, a política que eu fui aprendendo no teatro foi me direcionando para isso tudo. E aí, eu falei, vou criar um grupo de teatro, e criei o Banda Teatro Favela em 2016. Nossa estreia foi 4 atores adultos contando a história de 4 moradores super antigos da Providência.
A gente ficou em cartaz no Cruzeiro, que é o ponto mais alto da Providência. Porque também tem uma questão de você fazer para os seus. Isso. E o teatro, obviamente que hoje a gente tem muito teatro de rua, tem muita formação de plateia, tem muita coisa, mas é caro. Caro, né? R$50, R$60. A gente consegue levar as crianças em muitos lugares, porque a gente tem muitos parceiros, tem muita gente também da galera que faz e convida e dá ingresso e tal, mas no geral é caro. Então, se você vai ao teatro, você tem 4 filhos, é R$50, é R$200 num dia. Não tem como. R$200, Não dá. às vezes, é o que a pessoa ganha no mês para sobreviver. Então, é também uma questão de acesso. Fazer na Providência, para mim, era contar a história delas para elas e dar acesso a uma arte milenar e que todo mundo sabe. No Tá Na Rua tem uma máxima de que todo ser humano é um artista. Todo ser humano pode ser um artista. Então, a gente fez 4 apresentações no Cruzeiro. Foi incrível, porque as pessoas abriam a porta, sentavam e assistiam a gente. Ai, que delícia! E, na época, eu dava aula em outro projeto, aí montei um espetáculo só infantil, que chamava O Sonho à Providência, que era meio um meta-teatro. A gente era um grupo de teatro tentando montar um espetáculo dentro da Providência. Então, a gente usava o cenário, era o bar, aí era a casa de alguém, aparecia um ator lá na janela fazendo uma cena com outro que estava na praça. Mas tudo muito real, então as pessoas se identificavam. Vivo. Tudo vivo. Isso que é bom. E tem essa coisa de você fazer teatro com crianças que nunca foram ao teatro. Uau! Uma experiência única. Porque a criança... Nós somos lúdicos, né? Porque a gente vai ficando adulto, isso vai ficando... A gente tem que exercitar. Mas a criança, ela tem uma inteligência, ela tem uma criatividade, ela tem uma ludicidade. E ela tem uma sinceridade, que eu acho que é ali o lugar que o teatro precisa. Isso. De você falar o que precisa ser falado, e de debochado, e rindo, e inocente... Passou, a gente fez essa apresentação com esse projeto parceiro, e aí eu comecei a fazer com as crianças do Instituto. Então, ano passado, a gente montou um espetáculo chamado A Pipa, que é um pouco da minha história, uma menina que saía da favela e achava a pipa voando no meio da cidade, e aí os adultos passavam para ela e falavam, gente, o vento que venta aqui não é o mesmo da favela. Tinha umas cenas assim, e o texto também foi criado nos ensaios, com as falas deles, alguns personagens deles que trouxeram. Porque o Tá Na Rua, no Tá Na Rua, eu fazia tudo. A gente acabava o espetáculo, juntava todo o nosso figurino, chegava na casa. Durante a semana, a gente lavava o figurino, arrumava o figurino, a gente fazia a produção, a gente mesmo que limpava. Então, eu aprendi. Tudo que eu sei de produção, eu sou uma produtora autodidata. Tudo que eu sei de produção, eu aprendi no Tá Na Rua. Realizando esse processo que foi muito importante para mim. E eu sempre penso assim, ainda bem que foi o Tá Na Rua. Porque talvez se eu tivesse ido para um outro grupo, com talvez um teatro de palco, talvez uma coisa mais específica, eu não teria tido essas mudanças que eu precisava, porque era o que eu precisava. Vivências. Essas vivências. E esse aprendizado enorme. E o Tá Na Rua hoje o Amir é o nosso embaixador. Ele supervisionou o espetáculo passado com as crianças, A Pipa. E essa coisa da rua e da favela é o meu lugar. É o meu lugar. Eu sou uma favelada, eu sou da favela. Tudo que eu faço hoje é dentro da favela. A gente vai estrear agora, semana que vem, um espetáculo chamado Ninguém Toma Providência. Foi dirigido pela Vilma Mello, escrito pelo Adalberto Neto. Foi um texto encomendado. A gente conta a história da Providência, que é o que eu estou te falando, porque é muito importante para mim que a nossa história seja contada. Porque se você não sabe de onde você veio, você não tem nada. Você não tem nada. Então, são 6 atores em cena, 6 personagens emblemáticos, personagens da favela, personagens reais. Vocês buscaram lá, dentro mesmo. São reais, a gente não buscou especificamente, mas vou dizer o que é que você vai entender. Tem um menino que é o vendedor de bala.
Obviamente que as crianças que vendem bala no sinal vêm de uma favela, vêm de uma ocupação, vêm de uma situação de vulnerabilidade extrema. Tem um menino que trabalhou na Boca e sumiu. E ninguém sabe o que aconteceu com ele. Tem uma menina de 9 anos que é babá. Ela cuida do filho da vizinha para se alimentar. Uau, 9 anos. Tem o filho do pastor. Que é o real, porque você está contando histórias que existem, porque você está vendo lá. Exatamente. Então, não tem uma pessoa específica, mas tem várias. São histórias reais contadas lá dentro da comunidade ou favela, porque tem gente que não gosta mais que fala favela, que tem que falar comunidade. Você que é de lá, não dá, né? Então, aqui, pelo menos em São Paulo, fala, não pode ficar falando favela, é comunidade. Cuidado com o que você fala. É assim. Não. Agora você está se referindo favela. Favela. O termo favela surgiu na Providência. Então, mas lá no Rio, né? Porque agora aqui a galera tá falando que a gente não pode falar. Tem que falar comunidade. Não. Porque aí a gente já tá ofendendo. Então, mas lá, isso entendeu? aí também... Porque aí é da pessoa, a gente não sabe como lidar. Total. Isso também é estereótipo. Porque então, criou-se esse lugar de que favela, de que favelado é o mal educado, é o bandido, é o sujo. E, na realidade, se você for na favela, não existe isso. E o que tem de sujeira na favela é falta de política pública. Então, isso é uma coisa que eu trabalho com as crianças. Nós somos favelados porque nós somos da favela. E o favelado, existem favelados... É só a gente olhar para a história da galera que está aí fora, criando, fazendo. A gente fala que favela é potência, porque a gente tem que fazer sem nada, lutar por coisas que a gente ainda nem fazia ideia que existia, que era possível, porque também não tinha esse imaginário. Porque você sonhar com uma coisa que você vê, beleza. Sonhar com uma coisa que você não vê... Hoje a gente tem muita referência, mas antes a gente não tinha essas referências. Então, favelado... Eu sou uma favelada. Se olhar pra mim, você vai falar o quê de mim? Que não é. Você viu como é que é? Total! Aí, por quê? A sua aparência. Imagina, você tá falando isso. Imagina, Exatamente. Ela é uma mulher comum. Ela mora numa classe média. Você viu como é a aparência? Total. Por isso que eu faço questão de falar que eu sou uma favelada. Mas é o que as pessoas querem e que vendem. Sim, foi criado, né? E foi criado. A gente precisa ir reeducando e reavaliando. E eu sempre insisto nessa história. Eu sou favelada, eu vim do Morro da Providência, é a primeira favela do Brasil. O termo favela, a primeira vez que foi citado, foi lá. A favela é uma planta, a gente está falando de Canudos, tem toda uma história por trás. O termo comunidade foi usado também para apagar. Tem outras questões nesse lugar. Para não deixar tão triste, digamos. Exatamente. Né? Tipo isso, né? Pelo que dá a entender, isso. Então, no espetáculo, a gente faz o público toda hora olhar para a Providência. Vai ter a Providência gigantesca no painel atrás. Porque essa coisa do muro invisível, ele existe. Olha lá. É uma parte... Existe. É igual aqui em São Paulo. Tem a parte lá das mansões, né, de São Paulo, e do outro lado é favela. Aí faz esse muro invisível. Exatamente. São condições que cada um teve. E não é escolha. É o que teve. Não é? Para você, se você tivesse toda a oportunidade do mundo, você ia escolher um lugar, óbvio, tal. Mas e a oportunidade? Cadê? Eu acho que tem que além disso que você está acrescentando, porque realmente a gente não, as oportunidades são limitadas, tem uma questão do abandono físico, né? Porque o lugar que eu mais me sinto segura é no morro. Então, se uma pessoa que não conhece o Rio de Janeiro, que chega no Rio de Janeiro e você não pode ir aqui, você tem que ir no Cristo. Falar mal do Cristo, gente, não tô falando mal do Cristo. Cristo é maravilhoso. Mas você fica limitado ali a um corredor turístico, fala assim, isso aqui você tem que evitar, isso aqui você tem que evitar. Hoje a galera vai na favela, tem os passeios turísticos, não vamos falar sobre isso, mas tem os passeios, tem os acessos. Super famoso, os gringos todos querem conhecer. Os gringos todos, é uma loucura. É uma loucura. Tem um safari é uma em alguns disputa. lugares, uma loucura mesmo. Mas
é o lugar que eu sinto seguro, porque é o lugar que tem as pessoas Que você que eu conhece. conheço, é o lugar que eu nasci, é o lugar que eu conheço todo mundo. E essa questão da política pública, ela é muito específica, sim. Por quê? Porque tem a questão do lixo, tem a questão do saneamento básico, tem a questão da iluminação, tem muitas questões que são resolvidas diferente na Zona Sul. Verdade. A lixeira da favela é diferente. Então, eu acho que, para além de oportunidade de acessos de trabalho para fora, tem uma questão estrutural. Tem uma questão estrutural de você olhar para a favela e entender ela como parte da cidade. Se ela é parte da cidade, você tem que cuidar dela como você cuida da cidade, né? E aí, se você anda nos espaços, se você vai, sei lá, se você vai no Leblon, o Leblon não tem as questões que tem da favela. Mas o Leblon está dentro da cidade igual a favela. E aí? Então, isso é uma coisa que tem a ver com a questão de você falar do termo favela também. Eu acho que hoje a gente avançou muito. No Rio, a galera usa muito favela. Avançamos muito. O meu projeto chama Entre o Céu e a Favela. Então, no início, eu encarei muitas questões, né? A gente tem 12 anos. No início, eram algumas questões por conta do nome. A gente perdeu algumas coisas, porque eu não queria usar a comunidade. Porque eu sou tinhosa. É isso mesmo. E resistente, ativista e política. Exatamente. E você começou com 20 anos e foi anunciada como favelada, Exatamente. que você mesmo tinha esse preconceito. Exatamente. E que agora você fala... Eu estava equivocada. Exatamente, aprendi. Então, seria uma loucura eu não defender isso. Então, os personagens, eles são personagens de favela. E são pessoas invisibilizadas. São pessoas que você julga. Tem uma menina que vive de Bolsa Família. São pessoas que você olha um menino vendendo bala no sinal... E aí, quando eu falo você olha, eu tô falando no genérico, né? Óbvio que tem, acho que cada um... Tem uma coisa que você pensa assim, por que tá estudando? Por que a mãe mandou ele vender bala? Por que isso? Por que aquilo? Você tende a fazer isso. Dificilmente tem um grupo que acaba pensando de outro jeito, porque graças a nós somos muitos, mas primeira coisa que você julga é por que essa criança não tá na escola? Então, trazer esses personagens para a cena... É muito importante, e no texto a gente fala disso, né? Que são personagens invisíveis, são pessoas invisíveis socialmente. Que você não olha, seu olhar não vê essas pessoas no dia a dia. É muito triste. Então, vai ser um espetáculo incrível. Eles estão maravilhosos. Ai, eu falando, né? Mas você vai assistir. Eu quero. Você vai assistir, muito, você vai achar. Muito. São 6 crianças de 9 a 14 em cena, sozinhos. E aí, essa coisa de você estar em cena, do protagonismo, o meu objetivo não é que eles cresçam e sejam grandes atores e tal, até porque ali tem um que quer ser veterinário, tem alguém ali que quer... como é que ela falou? Não vou lembrar direito. Não sei se ela quer cuidar de criança. Não sei. Eles são muito variados, porque são novos, querem ser todos. Tem um que quer ser ator também, aí o outro acaba querendo ser também. Então, mas tem uma coisa que quando a gente coloca ela nesse lugar, porque é isso, assim, elas entram em cena, eu entrego. Verdade. Elas, 1h e 15 ali em cena, fazendo delas. No final, a galera vem falar com elas, o flyer é elas, é sobre elas. Isso é o protagonismo e você sente isso na pele. Você sente isso fisicamente, isso causa alguma coisa no seu corpo fisicamente, seu cérebro. E aí, você começa a querer buscar aquilo. Verdade. E elas vão crescer cada vez mais. Exatamente. Não de crescimento, eu estou falando de ideias, de se encontrar, de se conhecer, de se ajudar, de ajudar a próxima, das outras pessoas se identificarem. Porque vendo as histórias é onde elas se identificam. É isso. E ver possibilidades. E aí você começa a querer sentir isso na sua vida. Exato. Não precisa estar no teatro para você ser protagonista. Você vai ser protagonista da sua vida.
Então, se você vai trabalhar, sei lá, num consultório, você vai querer fazer aquilo muito bem, você vai querer ser protagonista, você vai querer fazer o seu melhor, você vai ser criativo, você vai ser coletivo. Então, isso eu não consigo dar numa aula normal. Eu preciso que elas estejam em cena. Eu preciso colocá-las em cena. Eu preciso criar esse processo que é você ensaiar. A gente está ensaiando há 6 meses. E aí, eu vou dizer por quê. O que eu brinco lá é que de 100, a gente faz 15% de teatro. E o restante são questões sociais. São questões de política pública. Porque essas crianças são crianças de favela. São crianças filhas de mãe solo. São crianças que... 3 crianças moram em uma ocupação. Então, são crianças que atravessam muitas questões sociais. São mães que estão aí na correria, trabalhando o dia inteiro para bancar essas crianças. Para que elas possam estar lá. Elas precisam estar alimentadas. Elas ganham uma bolsa. Esse projeto é um projeto patrocinado pela Lei Rouanet. Elas ganham uma bolsa por mês, que é o pagamento. Todas as nossas apresentações que a gente faz... A gente tem um cordel que conta a história da Providência, que a gente já apresentou na L'Oréal, já apresentou na Amil, que a gente ganha o cachê. Todo mundo é dividido o cachê. Todo mundo recebe. É um trabalho. A arte é um trabalho. Porque tem uma questão da necessidade real e tem a questão também de educar... educar não, mas de mostrar para essas pessoas que a arte também é um trabalho. Que isso também pode gerar grana, que você também pode viver disso. Então, a gente se depara com muitas questões que a gente fica na correria para dar conta. Por que faltou? Porque estava doente por quê? E aí você vai ver as doenças, a gente tem doenças de extrema pobreza, doenças respiratórias, desnutrição. Temos questões que só crianças que vivem em extrema pobreza passam. Temos questões emocionais, então a gente tem um psicólogo. A gente está um mês sem a psicóloga, que ela saiu, mas a gente faz roda de terapia. Tem um grupo com as mães, porque fala com as mães todos os dias, porque a participação delas, sem elas, é impossível fazer, porque tem um trabalho que elas fazem em casa com eles. Tem um trabalho que é levar eles ao teatro. Tem um trabalho de leitura, que são crianças que também não têm esse costume de ler. São crianças que leem livros e coisas que não contam a história delas. Então, isso torna ainda mais sem graça a leitura. Sem esperança. Sem esperança. Elas não se veem nos livros, crianças pretas. Então, o trabalho que a gente faz, no final, todo mundo vai ver o espetáculo. Mas, para a gente chegar ali, foi um sufoco. Por conta da questão social, que é o trabalho da ONG, que é o que eu acredito, porque o teatro transformou minha vida socialmente. Minha mãe, que é uma mulher esquizofrênica, nessa época que eu entrei no Tá Na Rua, minha mãe começou a fazer teatro e o teatro salvou minha mãe. Minha mãe parou de tomar remédio. Até hoje, ela é do grupo de teatro que ela começou. Ai, que lindo, que história linda! E o teatro resolveu. Então... possibilitou ela de uma outra coisa, outra vida. E ocupou aquele espaço. Aquele espaço que estava vazio, que ela estava tomando remédio. Exatamente. Porque a gente... Hoje isso melhorou muito, né? Mas a doença mental, ela era tratada muito inadequadamente. E ninguém nem sabia. Antigamente... Quantas pessoas sofreram? Estavam com depressão e tudo. E as pessoas tratando, achando que era doencinha, que era frescura. Total. Então, eu tenho muitos resultados positivos na minha vida do teatro. Então, eu não consigo... Para mim, está completamente atrelado o teatro que todo mundo está vendo ali, que vai para a cena, que apresenta, e a parte política, e a parte social. E essas crianças se reconhecerem como cidadãos, elas se reconhecerem como crianças que têm direito à cidade, à autoestima delas. Claro que hoje as crianças estão muito mais avançadas porque tem internet. Elas têm acesso. Elas têm acesso, hoje elas veem sabem coisas. E é muito legal porque eu tenho tido muitas oportunidades. Estou aqui, né, com você. Eu tenho tido muitas oportunidades. Eu viajei para Paris, menina. Ai, que chique! Foi bizarro. Ai, que delícia! Foi bizarro. Isso ainda acontece muito comigo. Eu me assisto muito do tipo, cara... porque você não acredita. De onde eu vim, mas sabe? Tudo é possível. Tudo é. Aí você fala,
É possível. E aí eu ficava trocando com elas no WhatsApp, mandando vídeo, Tipo, falando, olha, tô são em Paris. 9 horas da noite, tá de dia aqui em Paris. E a gente conversando e eu falando, daqui a pouco vocês vão estar aqui. Não, você vai me levar. Isso Falei, a mesmo. gente vai se virar e vai ver como, vai vir apresentar o bando aqui. Então tem um lugar ali de inspirar elas, de dizer, vambora, vai dar certo. Certíssima. E isso é muito legal, delas me verem nesse lugar, porque eu sou dali, né? E referência. E você vê alguém do seu grupo é diferente. É. Então... Exatamente. É, completamente, é. Porque aí cria a energia de falar, eu consigo, eu vou chegar. Eu conheço ela é da favela, ela conseguiu. Eu também vou. Exatamente, exatamente. Inspiração. É. E isso é muito significativo para mim, para minha história, por tudo que eu venho fazendo. Então, esse processo todo com eles é para isso, assim. É para que eles cresçam sabendo que eles podem ser o que eles quiserem. Exatamente. Eu sempre falo isso para as pessoas. O que quiser. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Basta querer. Só que você tem que se preparar. Tem que estudar, tem que ler bastante, tem que fazer com que você chame a atenção de uma forma do que realmente você quer. Para você conseguir as coisas, basta querer. É só isso. A gente fica... Tem uma coisa que eu fico... Que é uma questão que a gente conversa muito por conta desse recorte social, né? Esse recorte social, às vezes, ele tira da gente o querer. A esperança, né? Porque todo mundo quer. Talvez precisa ter essa... Tem uma questão da energia positiva, né? Também, mas a energia positiva ajuda tem muitas também. coisas, né? Eu acredito em muitas coisas. A cabeça minha vida ajuda muito. Isso, é sempre ligada. Mas quando você está num lugar que você é completamente abandonado... Sim. O que está no seu entorno, essa coisa do que reverbera, né? Se reverbera o abandono, você tem uma dificuldade maior de querer, de acreditar que é possível, disso tudo. Porque hoje em dia eu fico pensando, por que com 20 anos, né? O que eu fiz até os 20 anos, assim? Até os 6 anos eu morei nessa ocupação. A gente dividiu o banheiro com mais de 200 pessoas. Eu era uma menina, minha irmã, uma menina, minha mãe com essa questão mental, que ficava muito tempo no Pinel, literalmente, ela tinha crise, a polícia levava ela para o Pinel e ela ficava lá. Uau! Então, o que eu via no meu entorno? O que o mundo estava dizendo para mim? E aí eu fui crescendo, e a minha mãe na época era budista. E minha mãe dizia... E eu reclamava. Quando eu fui crescendo, eu trabalhei em todas as lanchonetes, você imaginar. Olha que legal. Todas as redes de telemarketing. Que ótimo. Por isso que você é uma excelente comunicadora. E minha mãe falava... Sabe o quê? Quando eu reclamava, minha mãe falava assim, isso é o nosso karma. Que no budismo tinha essa coisa de karma. Eu falava, gente, não, que karma horrível! Vamos mudar isso? E aí, hoje, a rua que eu nasci, onde tinha ocupação, é a Rua Senador Pompeu, fica na Central do Brasil, que é do lado da Providência, continua do mesmo jeito. É uma rua completamente abandonada, é uma rua de comércio, é uma bagunça, um auê. E eu ficava pensando muito nisso, tipo, por que eu... Conforme eu ia vendo algumas coisas, eu pensava, por que eu vim daqui? Por que eu nasci aqui? Por que eu passo por isso? Por quê? Por quê? Quando o teatro começou a me invadir, e eu comecei a olhar a cidade e outros espaços, e essa questão dessa chave da autoestima, nesse dia da apresentação, que eu me lembro desse dia, eu conto para você, eu me lembro como se fosse hoje, e eu me sinto como se eu estivesse lá, porque foi uma coisa realmente muito forte. Eu comecei a perceber que tinha outras possibilidades e tinha outro mundo. Então, é muito importante que nós, que nascemos da favela, que a gente está conquistando outros espaços, que as crianças vejam, que a gente volte, que elas tenham essas referências, porque se a gente ficar limitado só dentro, tem operação policial, tem muitas, como eu disse aqui já, muitas faltas, muitas questões, né? E aí é difícil acreditar. É difícil você pensar que você vai chegar naquele lugar se hoje você não tem o que comer.
É complicado. Porque como é que você vai trazer uma criança para fazer teatro se ela não tomou café, se ela não lanchou? No meio do exercício, ela não consegue fazer exercício. E aí você vai falar, tá com preguiça. Não sei o quê. Aí você vai, tomou café? Não. E aí por que ela não tomou café? Às vezes porque a mãe não tem como comprar comida. Nossa. Porque tem muita gente em casa. Então, assim, estamos em 2024. Ainda temos pessoas que moram em barracos na Providência. Ainda temos pessoas que não têm saneamento básico na Providência. E a gente está falando de uma favela, da primeira favela, a gente está falando de um lugar que vai fazer 127 anos em novembro, de um lugar que fica no centro do Rio de Janeiro, na região portuária, na região da Pequena África, que foi aonde chegaram o maior número de pessoas que foram sequestradas na África e trazidas para cá. Por que isso ainda existe até hoje? A quem interessa? Está abandonado, né? Ninguém quer enxergar. Exatamente. Então, nesse lugar, não é um lugar fácil de você acreditar. Mas o nosso trabalho é para mostrar e dizer, vamos lá, vamos correr atrás. Não vai ser fácil, a batalha vai ser muito maior. O Entre o Céu e a Favela tem 12 anos. Nos últimos 4 anos, que eu comecei a ter grana para fazer meu trabalho, que eu comecei a conseguir pagar as minhas contas, que eu tenho uma equipe, que o trabalho conseguiu crescer, porque os outros 8 foi na raça e foi porque eu vim fazer isso no mundo mesmo. É uma questão espiritual, real. Essa é a minha missão, eu já sei. Assim. Certíssimo. Já sei. E tudo vai melhorar para você. É maravilhoso, só que você ajudar outras pessoas já é muito importante. E me salvar, e né? Ajuda. Porque é isso. Você liga a sua luz, você ilumina todo mundo, óbvio. né? Se você está ajudando a pessoa, quem fica muito bem somos nós. Exatamente, quando a gente ajuda. Exatamente. As pessoas não entendem isso, é muito melhor. A gratidão da outra pessoa, o brilho no olhar, ainda mais de criança, então. Você deve ficar maluca. Porque não, é mais emocionante, então, todo dia. Aí você fala, é essa energia que eu preciso para trabalhar. Me salva todo dia. Eles me salvam todo dia. Eu preciso ser uma pessoa melhor para eles. Isso. E aí, automaticamente, sou para mim. Preciso criar várias formas de dar uma informação, porque às vezes acha que você está sendo óbvio, você é maravilhoso, você explica. Não entendi. Ai, que coisa e aí, linda. você precisa ir atrás. E tem uma coisa que acontece, eu me vejo neles. Eu vou ficar emocionada, eu não é verdade. Vai borrar minha Ai, que lindo. Não, mas brilha os olhos, eu me vejo isso mesmo. neles o tempo inteiro e isso me salva. Salva a minha criança que eu fui, que eu não tive essa oportunidade. Salva hoje quem eu sou. E eu acredito que o que eu faço... Hoje são 6 crianças no grupo. O nosso objetivo é que isso vire uma escola. Cada vez mais, que esse elenco ele seja rotativo. Que depois a gente traga mais 6, e aí 6 fica com um espetáculo, 6 com outro, e que eu consiga espalhar eles e levar eles para a cidade, para eles estarem em outros espaços, para que as pessoas vejam as crianças de favela em outros espaços de outra maneira, não só na rua vendendo bala. Para que você tenha um outro olhar para elas, porque também tem isso. Exatamente. Porque elas vão estar em cena, fazendo, e aí você vai olhar. E isso também, porque é o processo, né? Isso também vai mudar a sua percepção. Se você tem uma percepção um pouco atravessada, se você tem uma percepção até preconceituosa por conta do contexto social, isso também muda. E aí, através disso, você já pode querer se relacionar, você já pode querer fazer um trabalho voluntário, você já pode querer fazer uma doação para a ONG. E aí, isso é um trabalho de formiguinha. Então, eu acredito que o que eu estou fazendo está colaborando para uma mudança a longo prazo do nosso país, assim, porque tem muita gente igual a mim fazendo coisas incríveis. Eu estou tendo a oportunidade de estar aqui com você, eu estou tendo muitas oportunidades de falar do meu trabalho. E eu agradeço e eu quero muito que as pessoas conheçam realmente o seu trabalho, porque eu quero contribuir, eu quero ajudar, eu quero que chegue para mais pessoas, para empresários, para as pessoas que queiram ajudar a ONG. E como ter acesso e como ajudar. A ter voluntários. Eu quero ser também. Sim. Eu tô em São Paulo, mas a gente dá um jeito. Você vai adorar ir pro Rio. Eu vou, mas eu quero ir com você. Eu quero ficar lá já. Já quero conhecer tudo. Quero conhecer essas crianças. Ai, vai quero ser já lindo.
ali, né? Porque imagina se encontra umas estrelinhas aí, coloca no longo. Eu acho que a gente tem que conversar sobre isso. Eu quero um filme da jovens, Providência. Esse é o meu próximo objetivo, hein? Já contei. Vamos. Eu quero já ajudar nisso. O que eu puder ajudar, óbvio. É porque eu acredito, tem uma coisa do budismo. Hoje eu não sou mais budista, mas tem uma coisa que é: ou todos nós vamos nos salvar, ou ninguém vai se salvar, porque tá todo mundo no mesmo lugar. Estamos no mesmo barco. Esses dias eu vi um meme que fala assim: estamos no oceano em barcos diferentes. Concordei. Mas tem uma coisa... A gente está no Brasil, estamos na mesma cidade, compartilhamos das mesmas coisas. Cada um com a sua religião no que você acredita. Exatamente. E isso também está na Bíblia. E no final, todo mundo acredita na mesma coisa, né? No geral, assim, num Deus, numa energia, num orixá. Não importa a sua religião, importa que tá ali, a sua energia, eu acho isso. E você olhar para o outro, porque quando você olha para o outro, você está olhando para você. Exatamente. O que você entrega para o outro é o que você também entrega para você. Chega para você em dobro quando você ajuda a próxima. Exatamente. Você chega em dobro, é impressionante. Exatamente. É a lei divina. Quantas vezes... Eu já sou mais do... sou evangélica, eu sou mais da Bíblia. Mas na Bíblia está escrito. Tanto que Jesus ajudou todo mundo. E as pessoas ficavam assim, mas como? Você é Jesus. Ele falava assim, tá, mas eu quero... Mas eu vim para isso. Ele falava, Deus entregou o único filho para nos salvar. Aí você fala, gente, está na Bíblia. Mas não, sabe, em todas as religiões tem alguma história. Coletiva. Do outro. Entendeu? Não importa a religião, mas tem esse significado. Total. Aí é impressionante. Vai perguntar todas as religiões. Todas vão dizer a mesma coisa. É isso. Eu acredito muito nisso. Hoje, o trabalho que a gente faz, eu tenho uma equipe hoje grande, tem 50 pessoas trabalhando, uma galera que mora na Providência. Tem a galera que a gente atende, que a gente chama dos nossos sócios, porque a gente trabalha para eles, né? Claro. Que também tem isso, não é porque a gente está dentro da favela, a gente acha, as pessoas precisam... Não tem essa, assim. Minha ilusão não é, o que eu acho que precisa. Para mim, o teatro, eu comecei oferecendo teatro porque eu queria fazer teatro o tempo inteiro. Mas depois, a gente faz levantamento de dados, a gente passa formulário de satisfação para ver o que as pessoas estão querendo. E aí, todo o resto que veio depois, futebol, maquiar, tudo isso foi uma demanda das pessoas. Porque é uma troca também, né? Você vai chegar lá, você vai olhar, opa, eu quero dar isso, mas espera aí, a pessoa precisa disso. Como é que a gente vai entender e alinhar? Então, o trabalho hoje que a gente faz é extremamente coletivo. Ele não ia existir sem os moradores, ele não ia existir sem a minha equipe, sem os nossos patrocinadores, sem as pessoas como você, que dá espaço, que escuta a nossa história. Então, esse trabalho ele vai crescendo porque as pessoas vão entrando. Exatamente. Elas vão... É uma roda mesmo, que cada um vai entrando e aquela roda vai dando a mão e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E tem muita gente incrível fazendo. No Rio, aqui em São Paulo, eu conheço uma galera, lideranças comunitárias, galera que tem ONG, galera que está na favela, na ponta, que não é um trabalho simples, é um trabalho diário. Por conta disso, porque ONG não tem que fazer política pública. Política pública é do governo. Mas você está ali na ponta, então você vai... Para você fazer o seu trabalho, você acaba tentando amenizar essa questão, né? Mas você não resolve. E aí você tem que dialogar com o governo para a gente conseguir, a longo prazo, resolver isso. Hoje a gente faz um projeto de urbanismo social, a gente já melhorou, em parceria com a ONG Gerando Falcões, a gente já melhorou algumas partes da providência, de estrutura, mas tem coisas muito mais profundas também que precisam ser resolvidas. E tem uma questão com as crianças, que é o que eu te falei, assim, tem uma chave interna, né? Eu faço terapia há 10 anos. Um beijo para minha terapeuta. Acho que todos precisam fazer. Por favor. Lá na ONG você chega, você ganha um voluntário terapeuta. Eu sempre pergunto para os meus talentos. Você faz? Exatamente. Como é que é? Você quer entrar nessa área? Ótimo, maravilha. Você faz terapia? Aí se a pessoa... A maioria responde. Aí eu falo, se fala que não, eu falo, é bom você fazer. Começa. Esse é meu conselho. Por favor, senão eu não vou conseguir trabalhar com você. Tem que fazer. Tem que fazer terapia. Então, essa coisa interna é muito, mas é muito profunda. É muito trauma.
É verdade. É muito trauma, é muita coisa que você nem imagina. Essa coisa de você viver num lugar que a qualquer momento você pode morrer, a qualquer momento você pode perder uma pessoa. Operação policial, essa naturalização do tiro, do barulho do tiro, pra gente que está acostumado desde sempre, é muito trauma. Então, até você descobrir que isso causa problema na sua saúde mental... Sem dúvida. Nossa! Eu lembro quando eu era criança, eu escutava as pessoas falando assim, que terapia, vai lavar um tanque de roupa. Uhum. Eu acho que essa coisa de saúde mental tem pouco tempo que, né? Ainda mais depois da pandemia, estourou, né? Tem pouco tempo. Todo mundo com problema, não teve jeito. Mas a questão de saúde mental de moradores de favela é uma questão muito específica, porque se eu faço terapia, se eu hoje olho para isso, se eu hoje estou dando mais atenção para minha espiritualidade, estou olhando... vendo mais esse lugar, se é porque eu consigo me alimentar, é porque eu consigo pagar as minhas contas, é porque eu tenho um lugar para morar. Então, como é que as pessoas vão cuidar disso se elas ainda não têm o direito básico dela reconhecido? Vai puxando uma linha aí. Por isso que a galera do teatro faz terapia. A galera faz terapia. E é terapêutico também o teatro. É isso que eu ia falar. Super terapêutico. Super terapêutico. Ajuda super terapêutico, muito você vivenciar. Inteiro. Também até histórias que você gostaria de fazer parte e você conta ali, né? E você conta ali. Total. Aí você o quê? Você cria energia para trazer para você na vida real. Total. Para as coisas boas. Muito, então tem muito. Então, esse trabalho com as crianças é muito profundo, assim. É 24 horas. Temos o grupo com eles, temos o grupo com as mães, passeio. Eu tô devendo, inclusive, um final de semana. Porque os nossos ensaios foram dando conta. Tem um final de semana que a gente vai passar em alguma casa com piscina, com festa. Eles cobram o tempo inteiro, porque eles são desses. Promete, já era. Mas é uma convivência de confiança, de amizade, porque para a gente tratar os atravessamentos que acontecem e para conseguir fazer esse trabalho. E é uma relação também de amizade, confiança, no sentido de você acredita, você confia nas pessoas, você sabe quem você confia. Então tem ali também uma escuta do tipo, isso aqui tá legal? Ensaiar. Ensaiar todo dia. Eles ficam cansados, reclamam. Aí eu falo, então, mas gente, é disciplina. Eu falo, então, gente, vocês têm que estrear, tem isso, tem aquilo. Aí negocia. Ontem a gente dançou 3 músicas antes do ensaio que eles escolheram. Aí tava a gente dançando um funk lá, e acabou o funk, aí a gente começou a ensaiar, porque tava todo mundo meio desanimado. E aí, às vezes, a gente faz um papo, aí todo mundo chora, eu choro também. Porque também tem adolescente, né? E aí, a escola, não sei quem que eu gosto. Então, tem uma relação... Aí já rola a terapia, Já né? rola uma terapia em grupo, aí eu também choro. Né? Tem uma relação que isso me faz muito bem. Isso me alimenta muito. Isso me salva muito. Isso me ajuda muito. Isso me coloca todo dia na realidade. E eu acho muito importante eu estar na minha realidade, eu estar vivenciando isso, porque o mundo, ele oferta muitas coisas. Isso, eu te falei, Paris, né? Eu fiquei 15 dias em Paris, com tudo coberto, com lideranças incríveis, fazendo um curso. E aí eu volto, e aí eu vejo Paris e a favela. Meu Deus. Que choque. Que choque. Mas é muito importante, porque esse é o lugar de onde eu vim. E na época do Tá na Rua, quando eu comecei a viajar... Eu tenho meio TDAH, né? Eu vou e volto. Vocês acompanham aí esse rolê. Que eu comecei a viajar. O primeiro choque para mim foi chegar num hotel. Primeiro o avião, né? Peguei um avião e falei, meu Deus, o que é isso? Depois foi chegar no hotel e café da manhã do hotel. Porque nessa época, eu ainda passava muito aperto com a minha mãe. Então, um café da manhã... Eu fiquei muito impressionada com aquela quantidade de comida. Você pode comer tudo. Não, e comer tudo e não pagava. Eu não entendia que a gente fazia parte do... Não saía dinheiro naquele momento no meu bolso. Eu falava, gente, é de graça. E eu lembro que eu fiquei 1 ano, mais ou menos, organizando ódio. Porque eu fiquei com ódio. Porque eu voltava para casa e não tinha aquilo. Ah, sim. Eu voltava para a favela e via os meus amigos morrerem. Então,
o teatro, de novo, organizou o meu ódio. Para eu centralizar isso de maneira propositiva, do tipo, beleza, é isso que tem? O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer para que outras pessoas não passem por isso? Porque era muito chocante. E eu viajei muito com Tá na Rua. Tá na Rua me deu Rio de Janeiro e me deu Brasil. Eu fui para Corumbá. Olha. A gente apresentou nas margens do Rio. Eu fiz todo o interior de São Paulo com o SESC, com Tá na Rua. Então, a gente ficava nos lugares, a gente tinha acesso a um tipo de alimentação que eu não estava acostumada. Que eu nem sabia que existia no mundo, na verdade, né? E isso tudo, no início, foi difícil de lidar. Foi meio que, caramba, por que existe 2 mundos completamente diferentes? Por que ninguém me contou isso? Então, o teatro, de novo, organizou o meu ódio. Ele organiza até hoje, porque ainda me deparo... Ai, o que é isso aqui? E isso é importante para as crianças também. A gente fez uma apresentação no final do ano na L'Oréal. A gente fez o encerramento dos funcionários. E aí eles fizeram a apresentação. Entramos, e até então ficamos numa sala, arrumamos eles e tudo tal, descemos. E aí eles entram em cortejo cantando, na perna de pau, tocando tambor. Aí eles apresentam e no final a gente sempre acaba com uma ciranda, porque é o coletivo. Todos somos. E aí todo mundo abriu a roda e a galera super encantada. E aí o Marcelo, que é o presidente da L'Oréal, meu mentor e meu mentorado, porque a gente troca mentoria, ele estava encantado, assim, e aí ele convidou a gente para conhecer a L'Oréal e para ir até a sala dele. Aquelas crianças que nunca tinham entrado na L'Oréal, e fazia 2 meses que eu tinha entrado na L'Oréal também pela primeira vez, que ela fica do lado do morro, a sede da L'Oréal, lá na região portuária. Quando você for, eu vou te levar para você conhecer. E aí, aquelas crianças ficavam enlouquecidas. Eu também estava, mas já sou adulta, já era uma segunda vez, estava me contendo. Você fala assim, se contendo, fica tão... Né? Mas imagina as crianças. E elas estavam enlouquecidas. E a sala dele é incrível, tem uma vista maravilhosa. E aí ele falou, tinha uma parede de produtos da L'Oréal, e ele falou, cada um pode escolher uma coisa. Meu Deus! Menina, foi uma festa. Pra depois colocar elas de volta na realidade. Eu fico brincando e falando, vamos puxar esse balão pra ele não ir embora. Calma, gente, é só um momento, né? Tipo, isso é... Elas ficaram muito enlouquecidas. Então, cada vez mais é importante pra mim elas estarem em espaços, em ocupar os espaços, pra isso ficar normal. Isso. Eu acho que não fica 100%, porque até hoje, pra mim, não fica 100%. Eu sempre fico com frio na barriga, eu sempre fico muito atenta de como eu tô me colocando, porque é isso. Eu quero que as pessoas olhem, eu sou uma favelada, e elas têm um estereótipo, eu tenho responsabilidades, porque também tem gente que tá esperando você logo dar um escorregão pra falar, né? É verdade. Mas é importante que cada vez mais que elas ocupam esses espaços, elas vão naturalizando. E aí, nesse espaço eu também posso. Ai, que maravilha, que papo bom, que delícia. Falo muito. Não, foi ótimo. É que, gente, eu já sabia que o podcast ia ser longo aqui, gente. Se prepare, porque depois eu vou trazê-la de novo, entendeu? Ela vai ter mais histórias, o que ela está contando hoje, aí vão vir outras histórias. E muito obrigada pelo seu tempo. Ai, obrigada a você. Muito obrigada por trazer tudo que você trouxe. Toda essa sua vivência, eu sei que vai ajudar muitas pessoas, me ajuda. Eu gosto muito do podcast, que é isso, me conectar com pessoas como você e conhecer história, gente. Isso é magnífico. Isso não tem preço, tipo assim, né? É maravilhoso. E conhecer e ver que tudo é possível. Sim. E ajudar as pessoas, ajudar essas crianças a realizar os sonhos. Que pode, sim. Só precisamos de oportunidade, de ajuda de outras pessoas que têm mais oportunidade, de pessoas que têm mais acessos. É você que a gente precisa que ajude a outras pessoas a conhecerem também esse outro lado. E não esqueçam de entrar aqui no canal, façam perguntas para a Cíntia, clica aqui, faz com que outras pessoas conheçam o projeto dela, que ela leve para outros lugares e faz com que outras crianças sejam ajudadas. E tirar, né, gente, essa história aí que todo mundo acha que é assim
e colocar essas pessoas como invisíveis, né? Sim. Para serem visíveis e ajudar, porque pode. Eu já quero agenciar todo mundo. Eu trouxe um presente para você. Não acredito, tem presente. Essa bolsa não acredito. ali, essa não bolsa... acredito. Eu tenho presente. Gente, pausa pro presente. Essa pausa eco pro bag. presente. Pausa que depois a gente volta pro presente. Ai, que delícia. Essa é uma eco bag que a gente com a marca da ONG. Ai, que delícia. E aqui dentro tem uma gente. bolsinha. Ai. Que são as mulheres do curso de crochê que faz. Gente, olha a minha bolsinha. E como que ela soube que eu gosto de azul? Eu não... Você gosta de azul? É claro, né? Ai, ó, a gente já tá conectada, Você então. viu? Como? Olha como combina comigo, gente. Olha meu look. Ai, não, eu preciso de uma Essas são festa. as senhoras moradoras da Providência que fazem. Nossa, olha que trabalho, gente. Trabalho manual, gente. Olha Sim. isso daqui. Ó. Depois eu quero colocar até o nominho delas. Pra onde adquirir. Ah, isso, comprar, a gente vende lá no o bazar. Instagram Ótimo. delas Ótimo. também. Vou querer do meu presente. Ainda tem uma eco Tem a bag eco aqui, bag. chique, que eu vou levar pra praia. Você viu que eu já tô com o modelito todo da minha viagem. Ah, eu quero te agradecer o Muito espaço, obrigada. agradecer a escuta. É super importante pra gente poder contar minha história, mas toda vez que eu tô sentada aqui, tem milhares de pessoas comigo. Vem muitos, abre muitas portas. Então, hoje você abriu porta para Amém. muita gente. Amém. Então, gratidão imensa. Eu que agradeço. Foi um prazer. Eu que agradeço pelo seu tempo, por a sua Vamos pro história Rio de Janeiro, maravilhosa. né? E eu tô no Rio. E vou com Cíntia Santana, gente. Vou filmar tudo. Eu lá no Rio, eu quero conhecer todo mundo. Vambora. Por favor. Vambora. Obrigada, Obrigada a Cíntia. você, né? Gratidão, viu? Imensa. Deus te abençoe. Amém. A nós. Amém. Obrigada, gente. Que emoção.